Olá, como estão? Passando por essa semana, né? Já estamos na quinta-feira, né? Terminamos já uma semana do mês de maio, mais uma semana do mês de maio, né? O tempo está passando rápido, muita coisa acontecendo, não é verdade? Bem, vamos dar sequência à nossa aula. Hoje é a aula de História, quinto ano. Nós vamos falar hoje sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado, tá? Isso vamos para a página 3 e a página 14. Tem muito o que ouvir, tá? Tem bastante coisa para ler. Eu faço um resumo por vocês. Gostaria que vocês tivessem com marcador de texto ou uma caneta ou lápis para estar sublinhando assim trechos importantes, porque é muita coisa para ler e a gente fica com muito tempo só falando, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, na nossa página, na nossa sala de aula agora, nós temos abrimos uma parte lá para que vocês tirem dúvidas, tá bom? Na hora de fazer o exercício, se você está com alguma dúvida, entra lá e pergunte, tá bom? Eu vou estar sempre presente para a gente estar tirando essa dúvida. Ou ligue para mim. Podemos começar? Falar em independência do Brasil na página 3. Abram lá o seu livro. Segundo bimestre. Então, em 1808, a família real portuguesa foi transferida para o Rio de Janeiro. Junto com ela trouxe toda a sua política, né? A sua economia, conhecimento cultural e social para o Brasil. Mais importante dela foi o sentimento de liberdade que os brasileiros desenvolveram, né? A Revolução Liberal do Porto. Mas o ponto-chave para a insatisfação portuguesa se deu no ano de 1816, quando o Brasil foi elevado ao Reino Unido de Portugal. O que significa isso? Significava o fim da situação de colônia. O Brasil ia deixar de ser colônia de Portugal, por consequência das vantagens econômicas que os portugueses tinham sobre essa região. Então, vocês sublinham lá desde o início, ó. Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro e com ela trouxe diversas mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais para o Brasil. A mais importante dela foi o sentimento de liberdade que os brasileiros desenvolveram. Isso aí vocês vão sublinhar. E no parágrafo de baixo, que falamos sobre Revolução Liberal do Porto, você sublinha. Mas o ponto-chave da insatisfação portuguesa se deu em 1816, quando o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, o que significava que a situação da colônia, que significava o fim da situação de colônia, né? E por consequência das vantagens econômicas que Portugal tinha sobre essa região do Brasil, da nova terra, né? Continua sublinhando. A situação levou à eclosão, em agosto de 1820, de um movimento liderado pela elite portuguesa contra a situação de decadência econômica e política de Portugal, causada pela transferência da família real para o Brasil. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram tudo que tinham, né? Naquele momento não vieram assim por livre, espontânea vontade, né? Estava acontecendo guerra lá com a França e Portugal, e Portugal, como tinha uma casa de veraneio, digamos assim, né, veio para essa sua casa de veraneio, que era a Nova Terra, que hoje é o Brasil. Então, a transferência da família real para o Brasil, pelo principal foco da revolta ter ocorrido na região de Porto. O movimento ficou conhecido como Revolução Liberal de Porto. Sublinha isso, tá? Os revoltosos exigiam a aprovação da Constituição com caráter liberal para Portugal e convocação da Corte de Lisboa. Por toda a pressão, o movimento do 26 de abril de 1821, Dom João VI, junto com a família real e a corte portuguesa, retornaram do Brasil, quer dizer, voltaram para Portugal, para tentar estabelecer a ordem. Pessoal,
O dono, quando sai, vira bagunça, né? Muitas das vezes, com um dono em casa, já faz uma bagunça, né? Porém, para não abandonar o Brasil por completo, deixou seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente. Portanto, ele governaria em nome do rei de Portugal. O dia do fico e a independência. Apesar da chegada de Dom João VI em Portugal, as cortes de Lisboa exigiram o retorno de Dom Pedro de Alcântara. Essa medida tinha como intenção desmontar a ideia de fortalecimento da colonização desejada pela elite portuguesa.